Sejam bem-vindos ao Inlogcast, o podcast da Nova Logística. Aqui a gente vai abrir a caixa preta das rotas da logística brasileira e mundial, trazendo grandes empresários, grandes executivos e executivas do setor, tentando democratizar um pouco do que eles aprenderam ao longo da rota, da jornada de vida deles, trazendo para que você também pegue um insightzinho e consiga implantar na sua empresa, na sua operação e melhore ela com mais eficiência e produtividade. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, a gente vai estar ali sempre no Spotify, a gente está dentro do LinkedIn como Inlog, dentro do Instagram como inlog.oficial. Eu espero que vocês gostem de todos os episódios e das pessoas que passarão aqui para esse bate-papo de cartas na mesa e muita verdade sobre a logística. Valeu! Fala galera, beleza? Bom, mais aqui um dia de mais um episódio do Inlogcast e hoje a gente tá com um cara, eu acho que esse cara é um dos caras, na atualidade, um dos caras mais requisitados dentro do mercado de logística, varejo e e-commerce, tá? Esse cara já passou pelo Mercado Livre, já passou pela Amazon, já passou pela Shopee, acho que quando eu dou esses três nomes vocês já sabem quem tá aqui. A gente tá com o grande Rodrigo Calderaro. Rodrigo, prazer enorme, cara, estar contigo, a gente que se fala quase toda semana aí sobre algum assunto, sobre alguma coisa nova e eu acho que vai ser um papo legal. Você que, sei lá, 20, 30 anos começou nesse negócio aí, eu sei que a gente batendo papo, tu começou nessa jornada ali na distribuidora do teu pai, ainda nem era Ambev, era Brahma. Exato. E ali talvez você teve contato com os primeiros caminhões ali e começou a ver o que era uma distribuição ainda de cerveja. E acho que ali o mosquito Aedes Logistics te mordeu. Cara, o que foi isso ali? Se apresenta aí, como é que tu entrou nessa jornada? Bom, boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade, né, Patrick? E, como você bem disse, né, lá atrás não existia a palavra logística, e sim distribuição, né? Então, desde os meus 3 anos, né, meu primeiro brinquedo foi um caminhão com caixinha de cerveja. Daí ali eu fui entender o que era distribuição, né? E convivi com isso a minha vida toda, né? Então, a logística está no meu sangue, o mosquito picou aquela vez e realmente contaminou para o resto da vida, né? A gente vive disso, pensa de forma estruturada no modelo logístico para quase tudo, né? E processual, e ao mesmo tempo deu muita condição de gerar negócios, né? Então, acho que foi uma passagem sensacional até agora e realmente eu durmo pouco e trabalho muito. Cara, você fez recentemente aí uma passagem de executivo para empresário, né? Hoje você tem uma startup de logística, uma Logtech, você é consultor, você está no conselho de algumas empresas do setor. Como é que foi essa mudança de mindset? Porque eu navegando aí no setor, conversando com algumas pessoas do segmento e vejo, né, eu que sou empresário no setor, tem alguns negócios, eu vejo algumas pessoas tentando fazer essa mudança de lado de mesa. Como é que foi para você sair de grandes embarcadores, grandes varejistas e se tornar um empresário aí no setor? Cara, eu me formei em economia, né? Então eu venho da área financeira. Sempre a gente pensa em empreender, né? Então eu tomei essa decisão após 3 grandes guerras, digamos assim, como disse o meu ex-chefe asiático. Cara, você passou por 3 grandes guerras, né? Como é que você aguentou? Então eu precisava realmente... Guerra 1 foi? Guerra 1 foi Amazon. Guerra 2? Guerra 2, Mercado Livre. E a Terceira Guerra Mundial? Terceira Guerra Mundial, Shopee, né? Contra tudo e contra todos, né? Então, foram passagens muito importantes, cada uma com seu conteúdo e aprendizado, de grande transformação e dedicação, né? Na parte logística, né? A gente sai de uma dedicação de um player só para uma rede, construção de uma rede logística, né? Com o Mercado Livre, com o Shopee, no caso. Isso foi muito exaustivo, né? Mas muito prazeroso. Então, eu decidi, em abril do ano passado, a compartilhar meu conhecimento com o próximo nível. E eu tive transportadora minha com 18 anos, né? Como você bem disse no começo, trabalhei com meu pai desde o início,
Meu pai me fez trabalhar em clientes dele para entender como é que era o fluxo da mercadoria que ele vendia nos clientes. E depois, quando ele vendeu a empresa, ele falou, cara, sobre os caminhões, você que toca. Daí eu fui tocar com 18 anos uma transportadora e nem sabia o que era isso, né? E de lá para cá foi todo um aprendizado na juventude para entender gestão de frota, né? Para entender gestão de custos, para entender o quanto é importante ter um bom RH e um bom clima, né? Saber faturar e receber, que o fluxo de caixa no Brasil mata muita empresa, se não for bem administrado. Qual a diferença entre resultado e caixa, né? E aí eu entendia que eu estava preparado para compartilhar mais, né? A minha jornada foi incrível, a minha última jornada, né? E eu entendo que eu consegui fechá-la com êxito. E aí eu fui trabalhar, entender o que eu poderia agregar, consultando, né, alguns mentores na minha carreira, né, das igrejas aí por onde eu passei, vamos chamar assim, principalmente a Argentina. Eles falaram, cara, tem uma oportunidade incrível para você ajudar as transportadoras a se manterem vivas e atingir o próximo nível. Então eu pensei, cara, tá aí. E a Inlog também me ajudou muito a pensar dessa forma, né? Então, compartilhar conhecimento tem o seu preço, né, e tem o seu prazer de você botar a transportadora no próximo nível. Transportadora ou empresas ou embarcadores, né? Então isso é muito legal. E essas 3 passagens, e com essas 3 bagagens de transformação rápida, né, me levou a tomar essa decisão. E aí de lá para cá eu comecei a identificar quais eram as dores e aonde eu podia acrescentar. E no primeiro momento, quando eu entrei no meu primeiro cliente, eu vi que a maior dor é o fluxo de caixa, sem dúvida. A segunda maior dor é não ter controles que te trazem dados granulares num nível que você pode entender a causa raiz do problema, né? E por último, a questão do clima, né? Clima, e também acrescento aqui a estratégia, né? Ter um bom clima, gerar uma boa estratégia. A galera pensa muito em, cara, como surfar a maré do e-commerce, né? Empreendendo e tomando riscos, né? Como a Escola Amarela diz sempre, mas de certa forma não fazem a conta correta. E aí tomam decisões erradas, fazem o preço de forma torta e acabam entendendo que aquilo trazer uma receita adicional é o que a empresa precisa. E na verdade não é isso que sustenta. Você falou sobre compartilhar conhecimento, que é tudo que você aprendeu ao longo dos teus 20, 30 anos de carreira. Você está usando na tua consultoria agora e criando novas oportunidades, novos negócios, que é muito o que a gente faz aqui na Inlog. Você é um dos principais mentores aqui. Está aqui desde a primeira mentoria, você foi mentor desde a turma 1, né? Acreditou no que era Inlog e a gente entendeu que você era um cara que poderia contribuir muito para disseminar ou democratizar um pouco desse aprendizado das 3 guerras mundiais que você passou, que você acabou de falar. E esse é um ponto super importante que vai de encontro com a escola da nova logística, que é a Inlog, mas você entrou num ponto de fluxo de caixa. E aí, quando eu pego o teu passado, apesar de você ter começado na distribuição de cerveja com teu pai, você é formado em economia, você passou por alguns cargos teus, foi de analista financeiro, e dentro de um grande operador logístico americano, que é a Penske, você começou lá na área financeira. Exato. E como é que foi essa migração para a logística? Bacana. O que aconteceu para você? Porque todo mundo, pelo menos que está na logística, acha que tem que começar e morrer na logística. Sim. Né? E não tem nada a ver. E o que a gente mais prega hoje é que o profissional de logística precisa ter uma visão ampla, Total. Precisa ter muita soft skill, não é só questão operação. Como é que foi sair do financeiro para a operação? O que aconteceu? Essa passagem é bem legal. Assim, quando eu estava dentro da área, na controladoria, né, da Penske, a gente, como time, entendeu que a gente precisava de mais controles, né? Criar novos relatórios, mais reportes, mais visibilidade, trazer, né, a operação, os gestores de operação para serem gestores de negócio, né? E gerenciarem os números. E a gente foi criando tanto controle, né, e entendendo muito. E para você que está na área financeira, dentro de um operador logístico, ou de uma empresa de logística, ou de um varejista, você precisa entender a operação, né, e como controlar ela. Para isso você precisa descer no piso.
O que aconteceu comigo foi isso, né? Eu fui entrando tanto na operação e fui vendo tanta oportunidade de melhorar os resultados financeiros com ajustes operacionais, que aí o pessoal falou, cara, agora chega, vem entender os controles que você criou e os impactos aqui dentro da operação. Então, eu migrei para operações, primeiramente numa área chamada transporte corporativo, onde eu desenhava estratégia de transporte puramente, fazia precificação em projetos, para depois, na sequência, ir trabalhar na gestão operacional. Né? Então, eu fui ser gestor operacional no segmento de varejo e depois eu fui trabalhar como um gestor regional de contas, né, de segmento. E aí eu tive a minha bagagem operacional, me dando aí um perfil mais completo. Números, né, dados, ao mesmo tempo visão operativa. Né? E foi aí que surgiu esse trampolim. Foi muito importante. Mas com certeza o americano já não me aguentava mais em finanças e falou, cara, vai lá e agora sente o tamanho dos controles que você fez e se fazem sentido. Tudo que você bateu, agora Exato. vai lá ver se aguenta a porrada, né? Foi isso. mais ou menos isso. Foi isso. E ali depois você passou pelas 3 grandes empresas que a gente já falou, né? A maior empresa americana, Exato. a maior brasileira ou da América Latina e talvez a maior dali da Ásia, né? Exato. Entre uma das... dessas 3, Amazon, Mercado Livre e Shopee, em termos de logística, que foi a tua posição, qual foi o maior desafio? Qual foi a mais desafiante entre essas 3? Assim, as 3 contribuíram muito, né? E eu tenho passagens incríveis pelas 3, né? Amazon, parte sistêmica, sem dúvida, cara, uma referência, né? Mercado Livre, velocidade de transformação e a tecnologia dentro da operação, trabalhando com você, sem dúvida uma referência e um potencial incrível até hoje, cara, para mim, com o melhor clima. E Shopee, o maior desafio. Por quê? Porque o pessoal não conhecia a região, né? Eles tinham uma forma de trabalhar diferente, né, do que a nossa região trabalha em termos de gestão de pessoas, Cultura, né? Cultura. Muito inteligentes e focados em números, né? Menos PowerPoint, mais tabela. E 0 pessoas, né? Eu não diria 0 pessoas, mas eu diria que assim, uma transformação mais rápida e efetiva, porque o nosso foco lá era ganhar market share rápido, e aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha que entender o que era a capacidade, qual era o impacto na capacidade operacional, né? Versus a vontade de ganhar um market share rápido. Então, isso tudo é uma equação que ela precisa ser muito bem alinhada, senão isso tudo vai parar no quê? Backlog. Né? Foi bem por aí. Então, o maior desafio logístico, Shopee, construção de uma rede do nada para alguma coisa, sendo que a tecnologia também não estava tão desenvolvida. Então, enquanto a gente desenvolvia a operação, né, os nossos amigos lá na Ásia, enquanto a gente estava dormindo, eles estavam desenvolvendo a parte sistêmica. E isso foi o que deu o gatilho para o crescimento rápido. Né? Então, cara, foi uma equação extremamente inteligente. Né? Colocar a operação e os gestores locais expandindo a logística e desenhando a rede, ao mesmo tempo os sistemas e as necessidades trazidas pela operação sendo geradas pelos asiáticos, que são os melhores caras para isso, né, talvez. Então, cara, foi golaço. E dessas 3, qual foi o projeto mais top, assim, em termos de planejamento de entrega ou planejamento de malha, de transporte puramente falando? Qual foi o projeto mais legal que você colocou em uma dessas 3 aí? Mercado Livre. Assim, a forma que a gente estruturou o time e a liberdade que a gente teve para contratar ótimos profissionais, né? Não que nas outras não tenha, não é isso, mas a velocidade que a gente impôs e a conexão da área de people com a operação nos trouxe a condição de trazer os melhores do mercado naquele momento. Você pode até ver que hoje cada um está em algum lugar, né, transformando de uma forma com excelência outras empresas, né? Então, assim, aquele time, aquele Dream Team ali, realmente foi o projeto mais fantástico que teve. Por quê? Porque a gente desenhou muito bem o organograma, a estrutura. Né? A gente tinha um time de rede, né? A gente tinha um time de tecnologia integrada à operação. A gente tinha uma visão de negócio dos líderes do Meli muito focada num melhor clima, num objetivo único,
né, numa integração, né, em conjunto, e aquilo deu muito certo. Até hoje, realmente, a gente se fala, a gente troca ideia, a gente interage e um ajuda o outro, né? Então a gente formou realmente, para mim, na minha visão, o melhor time de logística da história do e-commerce. E ver que a gente volta num pilar muito importante aqui na Inlog, dentro das nossas imersões. Rodrigo, para quem não sabe, é mentor já há algum tempo, desde a turma 1, né? Então a gente está na 17ª turma, mais quase 1.000 alunos já passaram por aqui, já tiveram contato com o Rodrigo, e você entra num tema de pessoas, e a gente sempre diz que a logística é feita de pessoas, então Sim. o quanto, né, essa integração entre operações e RH para achar as pessoas certas, para as casas certas, fez a diferença no que é o Mercado Livre hoje, né? Sem dúvida, sim. O ponto principal é que o time de people sabe muito bem qual é o DNA da empresa. E com isso ele faz o primeiro filtro, trazendo, né, as pessoas que se adequam ao DNA. Não é o skill, não é ao conhecimento e a tecnicidade. Primeiro é o DNA, depois vem o resto. Então eles fazem esse filtro, trazem para a gente as pessoas e de lá a gente escolhe quem tem condição de atuar com tecnicidade, experiência, né, agregando ali com o time. Então esse é o diferencial. Colocar a pessoa certa no local certo, na hora certa. E né? dentro da cultura da empresa. A cultura hoje em dia acho que é o pilar talvez mais forte aí de achar a pessoa certa pro lugar certo. Exatamente. Pô, nessas tuas andanças, tu passou muito por planejamento de entrega, né? Talvez, olha o tamanho da malha do Mercado Livre hoje no Brasil. Boa pergunta. Onde começa e onde termina, se é que termina, um planejamento de uma malha assim tão robusta? Eu acho assim, né? Isso tem a ver com conexão da logística com o time de marketplace ou o time comercial de qualquer empresa, que é a integração entre cara, eu preciso vender muito, mas eu respeito a capacidade operacional. Então, isso é muito importante. Então, isso começa na sinergia entre as duas áreas. Sempre que tiver um planejamento comercial de campanhas, tem que ter alguém da operação junto. Então, o time de supply chain, o time de planejamento tem que estar conectado ao time de planejamento de vendas. Esse é o principal ponto. O segundo ponto é você ter ferramentas sistêmicas para mapear e proteger a experiência do cliente. O que significa? Antes, voltando aqui no primeiro. Claro. O que a gente vê muito é a área comercial dando porrada adoidado na área de logística porque não entregou. Só não sabe por quê. Exato. E pelo menos não levantou a bandeira e falou assim, estou fazendo uma promoção, vou vender mais 1 milhão de pacotes aqui ou de itens e se vira aí para entregar. É mais ou menos assim que acontece. É mais ou menos isso. E aí os gatilhos para isso são bem rápidos hoje em dia no e-commerce. Porque o que eu quero dizer? Imagina que qual que é o gatilho? É preço. Sim. Então, ou eu oferto algo mais rápido e mais barato, ou eu oferto algo sem um frete, né? Sem o custo do frete. Então, o botão que a gente chama de boost de venda, que é o turbo, vamos chamar assim, traduzindo, de uma hora para outra, alguém na área comercial ou alguém na liderança apertava. E quando apertava, acontecia o que? O desvio do forecast, né, contra o Acton. E aí o impacto é o que? Na experiência. Eu posso até gerar muita receita de venda, mas o índice de cancelamento vai aumentar. E aí não faz sentido porque eu não vou fidelizar o cliente, né, o buyer, né, no caso. Então é por aí. E como é que eu protejo tudo isso? Sistemicamente, o que eu tenho que ter? É o que a gente chama de CAPS, né? São as ferramentas de CAPS. Eu sei quantos pacotes o Last Mile Hub de Recife tem capacidade para atuar com aquela transportadora ou com a minha própria malha. E de lá, eu não mando mais que 3.000, mais que 4.000, mais que 2.000, vai depender da sua capacidade. Sempre eu protejo a experiência. Caiu 3.001, o 1 vai para um outro player, né? Pode ir para um Correios, pode ir para uma transportadora, tanto faz. Mas eu protejo a experiência, né? Aí eu fidelizo o buyer. Isso é muito importante. Então, essa desconexão pode trazer, né, uma agressividade na questão de ganho de mercado, mas ao mesmo tempo não fideliza o buyer. O cara comprou e não volta mais. E você está falando 2 vezes, você falou sobre a palavra experiência.
E a tua experiência, ela tá voltada pro seller, né, e pro buyer, né? Total. Qual que é o serviço, a qualidade do serviço que eu vou entregar pro seller e a qualidade de entrega que eu vou entregar, de novo, pro comprador, né, pro buyer. Então, isso é algo talvez que você, desde a tua época de Amazon, que a Sim, Amazon é uma empresa muito total. centrada no cliente. E aí Sim. você levou um pouco disso para dentro da Amazon, do Customer Mercado focus. Livre e talvez continua operando isso de alguma Sem forma. dúvida, cara. Assim, nesse ponto, para mim, é uma referência absurda, assim, a forma como protege a experiência, né? Então, vem de lá mesmo, né? E a gente trouxe isso para as outras, cada um com seus sistemas, com a sua cultura, mas, ao mesmo tempo, é a maior escola, né? Sem dúvida que o Buyer Protection Program realmente é o que é o diferencial, né? Na minha visão, tá? Agora, vocês, é de vocês por onde você passou, né? Ficou muito latente no mundo logístico de entregar rápido, entregar rápido, entregar rápido a qualquer preço, a qualquer custo, porque eu preciso entregar a experiência. Boa. Eu particularmente mudou meu mindset bastante, eu sou totalmente contra isso, né? É um pouco polêmico esse assunto, mas eu sou totalmente contra entregar rápido qualquer coisa. Tá. Como fazer para entregar rápido o que é importante ser entregue rápido? Porque no final, dentro de uma operação gigante como essas que você passou, e ainda está, você não consegue separar as valas, né? Tudo cai dentro de uma vala comum e eu vou entregar Claro. dentro do lead time. Mas será que não tem muito dinheiro na mesa, não está jogando muito dinheiro fora, porque talvez isso aqui não precisa ser entregue rápido, mas talvez esse celular sim, porque hoje eu não fico sem isso aqui. Sim. Como fazer essa priorização? A gente, e também vem da primeira escola, né? A gente tinha lá atrás algo chamado Ship Options, né? Então, o próprio comprador, ele tem a condição de escolher a velocidade que ele quer. Como a gente breca isso na operação, tem vários mecanismos, né? Então, eu tenho o canal Fulfillment, eu tenho o canal Cross-Docking, eu tenho o canal Seller to Buyer, né? Então, isso vai depender do que você quer e qual a velocidade que você precisa do produto e qual o preço, quanto você quer gastar nisso, né? Então, hoje eu acho que isso, se você olha, né, uma Amazon, se você olha um Mercado Livre, com certeza existe Ship Options lá. E você consegue selecionar, você consegue fazer o flag do Flex, que é entrega no mesmo dia ou na mesma hora, né? Você consegue colocar um full, né? Você consegue selecionar isso muito bem. Eu acho que aí, olhando um pouco velocidade de entrega, e olhando as estratégias que eu já vi, não mencionando a de cada um, mas sim o que eu já vi que funciona, imagina que eu tenho condição financeira de ofertar um frete grátis e entregar em 3 dias em São Paulo. Cara, eu acho que para um país como o nosso, que a maioria da população é pobre, né, ela quer o quê? A palavra grátis encanta. Encanta muito. Então, essa é a melhor equação. Tempo competitivo e menor preço. É a melhor equação e vai ganhar o jogo ou vai chegar muito próximo do mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha a rapidez, a conversão que traz dentro da questão de faturamento ou geração de venda é muito influenciável. Então, as análises que a gente fez no passado dizia, cara, a cada um dia eu consigo aumentar em 12% a minha venda, economizado, né? Um dia a menos de entrega. A cada 2 dias, 18%, eu aumento em vendas. A cada 3 dias, 21%. É muita receita. Sim. Então, o foco realmente é velocidade de entrega. Mas qual é o tempo ideal? E no final, o que sobra é você saber proteger a experiência. Então, se você diz... Isso aprendi muito bem, tá? Isso foi no Mercado Livre. Meu chefe me falava, o Ariel, ele falava, cara, Caldeira, você não pode entregar antecipado. Você está dizendo que você é 99% on time. Para mim não é isso. Você tem 5% de antecipado. Você está ruim, né? Eu falei, não, cara, mas eu estou entregando com um dia a menos. Então calibra a performance. Você calibra o lead time.
né? Oferta com um dia a menos, né? Aí você vai entregar on time. Então não é o antecipado, não é a entrega em atraso, é o on time. E isso é o mais difícil. Então, cara, como é que eu consigo entregar on time? Sabendo, né, ofertar corretamente qual é a data de entrega ou qual é o tempo de entrega. Entendeu? A promessa, a gente chama de frete promessa. grátis hoje é a principal política de conversão, né, dentro dos e-commerce de forma global. Se a gente olhar que a taxa de abandono de carrinho do e-commerce é de 70%, globalmente falando. Então, 70% das pessoas que vão até o checkout abandonam por algum motivo. Sim. E o principal motivo de abandono é preço de entrega e prazo de entrega. É o principal motivo. E por outro lado, o principal motivo de comprar online é ter frete grátis. Então, o quanto a logística ela está no centro de uma operação de e-commerce, e hoje, com a experiência que a gente adquiriu ao longo aí dos anos em logística, quando eu vou comprar alguma coisa em alguma plataforma, em algum site, eu estou sempre olhando o checkout. E o que eu vejo de configuração errada de checkout é impressionante, porque você tem lá um frete de R$10 entrego em um dia, R$12 entrego em 2 dias e R$13 em 3 dias. Cara, o comprador, ele é leigo. 99,9% do comprador é leigo. Não faz sentido ter pequenas diferenças para um frete expresso de um dia ou um frete, né, de valor aqui. Sim. Então, fica aí para quem está ouvindo, cara, tem que calibrar bem o checkout com as políticas de frete corretas, com os prazos corretos. E o que a gente mais vê é varejista colocando gordura na entrega e perdendo venda. Porque na real ele entrega em 2, 3 dias, põe em 5 dias. Exatamente. Com medo de tomar porrada do comprador. Exatamente, com medo de não fidelizar o cara. Mas esse ponto é super importante, assim, né? Qual que é a estratégia? Ganhar dinheiro com frete, é ter um shipping margin ali. Pelo que eu entendo e pelo que eu já vi, não é essa a estratégia, né? Talvez um break-even ali ajude muito, tá? Mas o que o pessoal entende estrategicamente eu preciso ter uma logística produtiva para ela ser barata, né? Para o custo por pacote, né? O CPO ou CPS, que a gente chama, ser baixo, né? E quanto mais eu ofertar free shipping, maior conversão eu tenho, frete grátis, né, no caso. Mais conversão eu tenho, né? No nosso país funciona bem, tá? Funciona muito bem essa equação. Só que há uma dificuldade extrema em acertar essa tabela de frete, porque a gente não para pensar muito nisso. A gente ou quer entregar muito rápido, ou a gente quer ter um custo muito barato. Mas a gente não está vendo o quanto a gente está repassando ali, no detalhe, eu diria, tá? Eu acho que é uma oportunidade. E o frete grátis, você acha que ele tem que ser ofertado para todo mundo? Você acha que... Porque o que eu enxergo hoje é que algumas pessoas abandonam mais ou menos o carrinho em detrimento do frete grátis. E muitas vezes uma nem está preocupada com frete grátis, é totalmente insensível àquilo, e outra é muito sensível. Faz sentido isso? Essa análise? Eu não acho que dá para a gente separar isso por perfil de consumidor. Mas eu acho que a gente precisa, estrategicamente, lá no lado financeiro, entender qual que é a linha que eu posso ofertar. É até R$12, é até 20, até 30. Né? E aí tem as minhas políticas de fidelização, né? O Prime, etc. Né? Uhum. Eu acho que é por aí. Né? Então, indo nessa linha, não é para ofertar para todos, precisa ter uma linha de corte, porque senão o PNL não para em pé. Né? Não vou, o começo, né, da minha última experiência, a estratégia foi muito assim, oferta para tudo. Ganhou market share. Ganha escala. E aí você vai segmentando. Por quê? Porque senão a operação não para em pé, né? Em termos de PNL, né? Mas o asiático tem dinheiro sobrando, né? Dá para fazer, depois recolhe, né? Eu não diria que tem dinheiro sobrando, eu diria que eles são muito estratégicos. Boa. E assim, você tem, num planejamento de entrega, você tem muito imprevisto. Não tem muito como fugir. Tem alguma ferramenta para tentar driblar desses imprevistos? Ou tem alguma técnica para tentar fugir das cagadas aí que a gente vai colocando operacionalmente? Claro, tem sim. E aí vem essa escola aqui, né, que é a Amazon, né, os alarmes. Isso lá atrás, tá? Estou falando há 5, 6, 7 anos atrás, onde já tinham alarmes
entre etapas. O que é alarmes entre etapas? Eu tenho lead time, que eu vou medir cada etapa do transporte ou da cadeia logística. Se ela atrasa em uma, ela impacta em outra. Né? Então, isso alarmava sistemicamente, a gente conseguia entender que poderia ter impacto em atraso. Então, quanto mais preditivo eu trabalhar, mais eu protejo o risco ou blindo o risco de ter atrasos. Então, assim, você precisa mapear muito bem, né, desde a preparação do pacote, até a coleta, até a entrada no hub, até a saída do hub, a transferência, o percurso, a chegada no hub do Last Mile e a saída para o Last Mile. Então, eu falo muito isso para os meus clientes atuais, assim, seja um varejista, seja uma transportadora, a gente precisa, no mínimo, ter um mapeamento dessas etapas e tentar gerar os alarmes, nem que seja no Excel em fórmula. A gente precisa ter esses alarmes muito bem desenhados para proteger ali ou tentar correr atrás do prejuízo, né? Então, um carro que chegou atrasado do line haul, eu vou ter que Eu vou ter que colocar ele como o primeiro carro na descarga, entendeu? Então, dá para a gente armar isso muito bem. Você falou, mostra para a galera aí o Tá. livro. Vamos lá. A loja de tudo, né? Traduzindo, não é isso? Acho que é a Isso. tradução para o português. É isso aí. Cara, isso aqui é uma... Quando a gente inicia Bíblia, né? na Amazon, por exemplo, a gente precisa ler esse livro. Né? Não estou defendendo ninguém aqui, mas o que tem escrito aqui dentro abriu muito a minha mente do que é o e-commerce, não só para isso. Né? Aqui a gente consegue entender ecossistemas, né? A gente consegue entender quais são as oportunidades de gerar novos negócios, a gente consegue entender a dificuldade que teve e o que importa muito, né, é ter um bom sistema, é ter um bom acompanhamento. Então, eu acho que o que tem aqui de história é fantástico, né? Quando começou a vender no início os livros, né, e depois partiu para outros listings aí. Então, você está falando muito de planejamento, né? No final, acho que o Bezos soube planejar do início até agora tudo o que poderia acontecer e hoje está colocando muita inteligência artificial. Eu acho que, no meu ponto de vista, onde eles ganham muito é na previsibilidade de estoque. Total. Né? O cara sabe qual que é o SKU, qual é a curva A, B que ele vai empurrar para aquele micro hub no bairro tal da cidade de Nova York, porque aquele algoritmo sabe que o Rodrigo compra muito produto X e vai continuar comprando toda semana. É isso aí. Eu não conheço alguém que no Brasil esteja fazendo isso, nem sei se a própria Amazon já implantou essa inteligência aqui no Brasil, nas operações deles, mas o quanto você vê aí, talvez, a inteligência artificial ajudando nisso, né? Acho que é no-brainer, né? Total. Eu acho que desde uma interação com o motorista no atendimento a uma dificuldade de entendimento no pagamento, né? Até te ajudar nessas questões de mapeamento de perfil, né? Ajudar em qualquer análise rápida e efetiva, né? Eu conheço um pessoal dos Estados Unidos, logo que eu saí da minha última experiência, eles desenvolveram um micro hub, cara, no meio de prédios em Miami. E eram caras de tecnologia que vieram da indústria de carro elétrico, né? Que falaram, cara, eu desenvolvi um algoritmo aqui, eu coloquei um micro hub, então eu criei um CEP, toda vez que eu for receber um pacote daquele cara que mora no prédio, vai vir parar no meu micro hub. E a minha inteligência artificial consegue mapear aonde está o comprador da mercadoria e quando ele passa perto, eu já falo, o seu pacote está aqui e mando uma bicicleta entregar. Então, dando um exemplo de como a tecnologia age, e o cara ainda falou de robô dentro do prédio para levar no andar e entregar a mercadoria. Então, esses caras são caras diferentes que vieram da área de elétrica, de carro elétrico, que estão usando toda a inteligência artificial em prol do negócio, né? Mais produtivo, mais rápido e efetivo. Agora, a gente tem falado muito do teu passado recente e vamos dar uma acelerada no teu momento atual. Tá. Você, como eu disse no início ali, saiu de executivo, né, por grandes empresas e hoje você virou um empreendedor, além de consultor, conselheiro, advisor em algumas empresas de varejo e de logística, e tem uma Logtech. Tenho.
que dor que você identificou no mercado depois desses 20 anos e o que você está criando, o que é o teu negócio hoje? Claro, o meu negócio, ele é, que nem eu falei no começo, né? Levar as empresas para o próximo nível, saber ter uma logística mais produtiva, né? Compartilhar essa minha jornada em termos de controles. Então, eu tenho um time que desenvolve dashboards, controles e etc. para me dar todo esse suporte. Eu criei uma Logtech, que é a Connect Driver. Eu mapeei o seguinte, a gente tem um gap com as transportadoras, que é a gestão do agregado. É uma gestão muito difícil, na verdade, é uma relação muito difícil. Se você não botar tecnologia para te ajudar nisso, cara, você vai demorar muito para colocar um carro na doca. E mesmo assim é complexo. Por quê? Porque você tem várias etapas nesse processo que, se elas não forem automatizadas, elas levam mais que um dia e você perdeu o motorista que ele aceitou outra carga. Então, quanto mais rápido eu for nos processos internos de gerenciamento de risco, de aprovação de cadastro, né, e de contato, né, tendo proximidade, não sendo um robô que fala com o driver, mas sim ele dando aceite no aplicativo e criando essa confiança na parte financeira, ou seja, pagar em dia, né, de certa forma 70% à vista, 30% na entrega, cara, eu entendi que ali a gente traz mais tração para dentro das empresas e elas conseguem evitar o quê? O pior, que é o no-show. Né? Então, a grande anomalia da transportadora é não botar carro. É prometer veículo e não ter. Né? Então, isso mata a imagem totalmente da transportadora. Então, nessa linha, a nossa estratégia é no-show zero. Tá? E aí, construímos algoritmos, etc., para correr atrás. Estamos no início, está dando certo, temos alguns clientes já, espero que estejam satisfeitos, né? Mas é só o começo. E tu entrou num tema importante que eu gosto de abordar bastante nas nossas aulas das imersões que a gente faz junto na Inlog, na imersão executiva, que é a falta de motorista, né? Que é algo gritante e não é só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. As pessoas estão cada vez se profissionalizando mais, não tem mais o filho que está seguindo, né, o que o pai fazia, cada vez menos. Então, se a gente não se atentar a esse público, essas pessoas que são tão importantes no processo de entrega, o mercado vai perder, o segmento vai perder. E aí, fiquei curioso aqui, como que é o modelo de negócio? No final, como é que tu ganha dinheiro fazendo essa conexão? Como é que é o processo disso dentro da dor que você descobriu aí? O modelo de negócio, ele é puramente feito, né, na locação do driver e na rodagem, né? Então, é fidelização do motorista em rota fixa e, ao mesmo tempo, né, você tem o que a gente chama de lead ali, né? Você tem o conteúdo, você tem uma base de 95 a 100 mil motoristas cadastrados, né? Mas o que fideliza o motorista? Esse é um bom ponto que você trouxe, né? Por que ele pode continuar explorando essa profissão? Né? Eu acho que aí a pressão fica dentro da casa da transportadora e no time financeiro. Quanto mais saúde financeira ou caixa eu tiver, mais capacidade eu tenho em alocar motorista. Então, pagar à vista, pagar semanal já não é um diferencial, tá, turma? Quinzenal nem se fale. Então, pagar à vista traz muita atração. E por que o cara, às vezes, pensa em não deixar essa profissão? Porque é isso, sempre vai ter demanda, né? Ele não vai ser desligado, a não ser que ele tenha um sinistro, um roubo, ou ele esteja metido nesse problema. Mas ali ele vai sempre faturar. Né? Então, o que o motorista pensa? Ele é um empreendedor, ele tem o seu próprio caminhão, ele pensa ali em começar e criar e agregar mais pessoas ali, e aí prosperar. E tem muitos casos de sucesso nisso. Né? Então, eu vejo que tem um caminho para a gente fidelizar o driver. A gente está buscando também benefícios para os drivers que estão dentro da nossa malha, né, ali dentro, como o cara ter uma telemedicina, um seguro de vida atrelado, desconto em imposto, abastecendo a nossa bomba. Né? Então tem muita coisa que a gente pode fazer para facilitar a vida do driver. Do motorista. Exato. Coisa que pouca gente deu valor, né? E agora ainda bem que apareceram vocês aí para colocar. E qual que é a tua visão de futuro da logística, assim? Falando de Brasil, porque não dá para olhar o que ainda, né? O que o chinês faz lá, ou o que
o americano está tentando fazer nos Estados Unidos. Eu acho que carro autônomo ou drone é algo muito distante da realidade, Sim, não só aqui, mas lá fora também. A gente está sim, vendo que ninguém está conseguindo operar assim. Eu costumo dizer que é muito bonito para sair no jornal, né, na sim, televisão, falando total. que coloquei uma operação de drone aqui. Então, ou mesmo do carro elétrico. Qual que é a tua visão de futuro? Para onde está indo a logística? Eu sempre falo e converso ainda bastante com os embarcadores aí, né, do e-commerce, com os marketplaces. Eles sempre me fazem essa pergunta. Partindo para a realidade e para o que dá para fazer de imediato, eu vejo que assim a gente precisa ter três caminhos bem desenhados de capacidade operacional. A primeira é talvez entender que eu preciso operar uma frota alugada ou própria, de certa forma, para certo share ou certo percentual, né, da sua demanda. Eu preciso ter transportadoras robustas que saibam gerenciar muito bem a sua operação, ou seja, controle de indicadores, né, e ter uma saúde financeira. E ao mesmo tempo eu preciso arriscar contratando motoristas diretos. Se eu tiver uma operação híbrida, que muitos estão testando o modelo que eu acho que é o caminho, né, vai dar certo. Então vamos pegar aqui o caso da Igreja Amarela. Você acha que o caminho é ter também frota própria? Eu acho que sim. Quando eu sou um varejo, uma Quando eu digo indústria. frota própria, tem vários modelos. Não é Sim. frota própria, é Dedicado. ter frota. Sim, Frota quer dizer o quê? A gente chama de frota dedicada ou frota fixa. sim, Né? Então o que eu tenho? Eu tenho a condição de, para 80% do meu forecast, garantir a minha capacidade. Então o que eu vou ter lá dentro? Eu vou ter carros dedicados, aí tem diversos modelos, né, cara? Aí você pode dizer, eu posso operar um motorista e a transportadora botar o carro, ou vice-versa, né? Eu posso comprar esse carro de forma dedicada e efetiva, eu uso 26 dias no ano, né? Que eu acho que é o melhor modelo, sim. né? Então, assim, blinda a sua capacidade porque você já tem 80% do volume garantido. E os 20% você olha outro modelo, né? Isso não quer dizer que eu não vou usar a transportadora, quer dizer que eu vou usar sim o especialista, mas de uma outra forma. É isso. Eu vejo que alguns estão migrando para esse modelo, faz todo sentido e não vai faltar carro. Vai faltar para certo percentual, não é 20% que vai faltar, Sim. é para 5%, Ainda é para mais agora que 3%, a Black Friday tá na porta, né? está na porta. Tá batendo e muitos ainda não se prepararam, Exato. não criaram estratégias, não trouxeram o forecast. E eu acho que vai de encontro com o que eu vou tentar colocar aqui. Você está com a gente na Inlog desde o início. E você sabe que a Inlog foi criada baseada em 3 pilares, né? Experiência, estratégia e pessoas. São 3 coisas super importantes que a logística sempre foi o fim da linha ou o patinho feio, vamos dizer assim. Claro. E a logística se tornou um pilar estratégico dentro de muitas operações. Acho que o Meli e a Amazon são o que são hoje diante da logística. Com Né? certeza. O que você acha que é principal? Aqui a gente tenta colocar um papo educacional, de alguma forma. E o cara que está assistindo a gente, a menina ali que está começando a carreira dela, o que você acha que é dentro, talvez não desses 3 que eu coloquei, de qualquer outro, muito importante para uma sequência de sucesso numa carreira de logística? Perfeito. Essa eu também aprendi nessa outra igreja aqui, depois nas outras, nessa daqui, né, na do Bezos. Tinha um chefe que me falava, cara, você tem que entender o sistema no detalhe. Então gasta muito tempo entendendo os nossos sistemas. Depois entenda o fluxo operacional, né, e domine. Né? E aí falta mais um, que é você dominar os dados. Né? Então você ser um cara de dados, você conhecer muito bem o fluxo operacional e você dominar os sistemas. Com certeza, se tiver esses 3, já saiu na frente de muitos. Deixou de ser um nota 7 para ser um nota 9. Animal. Né? Animal. E como é que você define a logística em uma palavra assim para você? Você que está há 30 anos no setor, o que é isso? O que representa para você, talvez? Cara, a palavra que me veio na cabeça diretamente é excelência. Né? Se a gente não operar com excelência em cada etapa, a gente sempre vai prejudicar a experiência. E aí o nosso negócio vai para o buraco. Né? Seja em qualquer setor, seja no de medicamentos, seja no veterinário,
seja em qualquer área, né? Vocês sabem muito bem que agora eu estou me aventurando nos cavalos ali. Então, se eu não criar com excelência, eu vou ter um animal fraco, né? Sim. Se eu não operar com excelência, eu não vou vender mais os meus serviços, né? Se eu não for um cara que pensa dessa forma, eu vou ser mais um. Então, vou ser um nota 7. Boa. E assim, uma coisa que a gente tem perguntado bastante aqui nesse nosso papo, nesse nosso podcast, é o aprendizado ele vem de erros e acertos. Qual foi o teu maior acerto e o teu maior erro na logística? Ou talvez um projeto que tu implantou e foi mal sucedido, ou um mega projeto que você já falou, acho que já talvez te respondendo aqui, você falou que o melhor projeto foi no Meli, né? Mas qual foi o teu insucesso dentro dessa trajetória? Cara, pergunta boa essa, assim. E como talvez não repeti-lo, né? Para que alguém que tá ouvindo aqui, Eu não assistindo, diria. não faça igual. É difícil dizer um projeto mal sucedido, assim, porque de certa forma ele sempre beneficiou alguma coisa, né? Não consigo pensar em projeto mal sucedido. Eu consigo pensar em decisões erradas. Uma cagadinha, vai. Fiz determinada cagada ao longo Cara, desses uma 30 cagadinha anos. assim, a principal, desconexão, né? Do que a gente falou no começo, de planejamento, desconexão da área comercial com a área de compras, né? Com a área de logística. Então, faltar numa reunião dessa é uma cagada. Então, quando tem uma campanha, e eu não fui em uma, não vou dizer qual, mas eu não fui em uma, eu subestimei e deleguei nessa, erroneamente, cara, a gente teve um desastre na operação. Então, assim, era uma campanha muito forte, né? Dessas campanhas de mês, e aí a operação capotou, porque eu não estava muito integrado com o planejamento, eu estava mais na operação. Sim. Então, a partir dali, eu quase tatuei na minha perna o dia dessa campanha. Cara, eu entendi o quanto é importante ter um time de S&OP perto e o quanto esses caras têm que jogar junto e comandar a logística. A gente tem que ouvir eles para poder operar. Então, é isso. Né? Subestimei, de certa forma, isso e bati no peito na operação. Errei. Deixa que eu sou fodão, Exato, vou fazer e deu errado. O time toca. O S&OP que ele falou é o Sales and Operation Plan, então o planejamento de vendas e operação como um todo. Eu sofri muito isso em uma das empresas que eu passei. Era o comercial dando porrada na logística e entrega a qualquer preço, de qualquer forma. Tô vendendo mais, preciso bater meta no final do mês, aquela história que eu acho que é padrão na maioria das empresas. Cara, eu vou tentar fazer a gente tá chegando na nossa rota final aqui, o papo tá fera, eu gosto muito dessas políticas de frete grátis, de conversão, de ser um cara que conhece muito sobre dados, poderia trazer mais, a gente vai marcar outros, com certeza, talvez com outros temas. Vamos. Mas vou fazer um jogo rápido contigo aqui, você que já passou por muita coisa. Tá. FTL ou LTL? FTL sempre. Transporte ou armazenagem? Transporte sempre. Finanças ou logística? Cara, aí 50% cada. Boa. Talvez finanças. E por fim, eu não poderia deixar asiático, americano ou argentino? Argentino. Boa, nossos hermanos. Cara, super obrigado aí pelo papo. A gente tá sempre trocando ideia aí, virou né, um início de uma amizade aí já há algum tempo, trocando algumas ideias, algumas experiências. Eu aprendo bastante contigo aí sempre. E quem quiser se conectar com você tem o Connect Driver. Fala do Connect Driver, onde acha. Sim. Você como consultor, como advisor de grandes empresas aí que você tem passado. Claro. Como é que se conecta contigo? O connectdriver.com.br é uma plataforma de motoristas agregados que está iniciando seus trabalhos. A gente lançou nosso produto e a parte de tecnologia, então podem confiar nisso. Para conectar comigo no LinkedIn, né, Rodrigo Calderaro no LinkedIn, vocês conseguem me achar. E aí, o conselho que fica
Galera, vamos muito engajado para esse final de ano. Vamos acreditar no nosso país. Tem muita coisa para a gente desenvolver aqui, apesar de todas as dificuldades que a gente tem em termos de crédito e caixa, que é muito difícil, muito difícil. Mas se a gente tiver bons controles, né, e se a gente desenhar uma estratégia respeitando o lado financeiro, vai dar certo. É isso. Boa. Então, para você, o coração é o fluxo de caixa e não Cara. a operação. Exato. E, pô, quantas transportadoras, infelizmente, morrem no meio do caminho porque faltou caixa. Né? Muitas. O DRE tá mostrando uma coisa, mas na verdade tem outra ali. Exato. Né? Cara, obrigado. Pessoal, a gente chegou no final da nossa rota, então vocês já conseguem acessar o Rodrigo. E para você que ainda não segue a gente ainda, no LinkedIn Inlog, no Instagram inlog.oficial. A gente chegou no final da nossa rota e espero você no nosso próximo episódio, sempre trazendo uma grande fera do setor para dar uma aula aqui e democratizar mais, cada vez mais, os conhecimentos que esses caras têm com cases que eles passaram. Esse cara aqui passou por 3 guerras mundiais, como ele colocou. É uma metáfora maravilhosa que realmente é isso. Colocar de pé operações da Amazon, do Mercado Livre, da Shopee no Brasil, com certeza não é para qualquer um. Então, espero que vocês tenham gostado. Rodrigão, Valeu, irmão. velho. Obrigado. Obrigado. Valeu. Show de bola, velho.